Boa, pessoal, vamos conversar aqui um pouco sobre automações hoje, tá? Vamos falar aqui sobre a máquina automática geradora de caixa. Quero falar um pouco com vocês sobre esse lance de vender no piloto automático, de colocar os seus produtos digitais para vender no piloto automático, tá? Para estar vendendo ali enquanto você está fazendo outras coisas, até mesmo dando atenção a outras partes, né? Outros produtos que de repente não estão no automático. Você pode ter essas duas modalidades rodando, né? Você está rodando ali produtos que vendem todos os dias assim, sem você precisar ter que fazer um esforço de vendas ali. E outros produtos que talvez vão necessitar, que talvez tenham tickets maiores e tal, vão necessitar de um pouco mais de atenção da sua parte, e isso vai aumentar a sua margem, né? Ou senão você vai falar, não, eu prefiro ter um negócio 100% automático. Então você vai construindo máquinas automáticas que aos poucos vão aí gerando aí resultados para você. Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Como que você vai fazer para ter mais tempo para se dedicar ao que é importante para você? É essa que é a grande sacada de você ter um bom trabalho de automações. Por quê? O que é o mais importante para você? Às vezes, dentro mesmo do seu negócio, como eu falei, tem outras estratégias que são muito importantes para você e que você precisa estar gerando caixa ali, mas você não pode ficar só dedicando, só a sua geração de caixa estar dependendo só de um produto que você precisa estar ali na operação, você precisa estar ali num lançamento ou em alguma coisa desse tipo. Você pode ter máquinas que estão gerando ali um faturamento, certo? E você ter outras estratégias que vão fortificar o resto do trabalho. Tudo bem? Então, você pode trabalhar dessa forma ou não. Você pode chegar e falar assim, não, eu quero ter um negócio digital para ter mais liberdade de tempo, liberdade financeira, tranquilidade, né? Você quer trabalhar menos, você quer se dedicar aos seus filhos, se dedicar a viajar e tudo mais. Então, isso também vai funcionar, tá? Só que são duas particularidades diferentes, né? A questão é que talvez você tenha que criar mais máquinas para conseguir ter o retorno necessário. Nesse caso, né? Se você quiser só viver das máquinas. Tudo bem? Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você hoje está sendo consumido pelo seu negócio digital? Hoje, você, para conseguir gerar os faturamentos que você precisa, você está sendo totalmente consumido? E ainda assim, talvez o resultado não esteja do jeito que você deseja, né? Então, às vezes acontece isso, né? De você estar tendo que repetir processos, né? Vou fazer uma live, faço live toda semana para vender meu produto, né? E aqui é a visão que a gente fala de construção versus repetição. Se você está num jogo de construção de máquinas, de um negócio, né? De uma coisa que funcione sem necessariamente depender de você, o jogo é mais interessante, né? Quando você está na repetição, é que nem é diferença, por exemplo, de um empresário e um autônomo. O autônomo, ele muitas vezes ele tem que estar ali na frente, trabalhando a vida toda para conseguir gerar o sustento, certo? O empresário, ele cria sistemas que funcionem cada vez dependendo menos dele. E isso é um bom empresário, né? Nesse caso. Então, pessoal, presta atenção nisso, né? Você hoje está construindo ou está no modelo de repetição? Se você parar hoje, o que você fez, quanto disso que você construiu até agora vai funcionar sozinho, sem depender de você? Ou dependendo muito pouco? De tal forma que às vezes se você pegar e colocar uma pessoa para fazer alguma coisa ali, já gera alguma renda. Então, essa é uma primeira pergunta, tá? Isso que a gente fala que é construções de máquinas automáticas. Porque mais máquinas significa mais resultado. Então, se você vai construindo, você vai trabalhando muito. Vamos supor, você gasta um tempão trabalhando. Como eu já vi gente que trabalhou assim, loucamente, final de semana e tudo mais, durante um ano, para trabalhar menos depois. Para depois passar anos aproveitando aquilo que foi construído. Então você está construindo ou está repetindo?
E se você está repetindo, que tal ir para o modelo de construção de máquinas? Que essas máquinas, é claro, elas vão precisar de manutenção? Vão, mas é manutenção. Não é ter que pegar e fazer todo o processo. É ter que mexer alguma coisinha aqui, vamos gravar um videozinho novo para aquilo, um e-mail novo ali, um criativo novo, de repente, ali na campanha de tráfego. Então, é um jogo desse. Tudo bem? Então, como que se faz isso? Como que faz a construção? Né? Como construir uma automação de vendas? E primeiro eu preciso falar para você como não construir. Qual o jeito errado de construir? Que esse que é o problema. As pessoas acham que é só, não, vou fazer lá uma sequência de e-mail e tá tudo certo. E a primeira coisa que as pessoas erram é isso aqui, ó, falta de personalização. Elas não personalizam o trabalho de máquina de vendas. E isso que é a grande sacada de uma máquina de vendas. É você conseguir fazer algo que você personalize a oferta, personalize até os produtos que você vai colocar ali na esteira para aquele possível cliente, de acordo com as ações dele. Então, você conseguir criar ali um modelo onde você sabe, opa, esse cara acessou isso, aí você manda para aquele lugar. Você pega e fala assim, opa, ele abriu aquilo e aí ele vai para esse lugar. Né? Isso é fundamental dentro de uma máquina. Se você faz só uma sequenciazinha de e-mail, isso não é uma automação de verdade. Sinto muito. O que você precisa fazer? Você precisa só entender quais são os gatilhos que levam para sequências específicas. Que tipo de gatilhos? Que tipo de conteúdo essa pessoa precisa acessar para eu poder mandar uma campanha de vendas X de um determinado ticket, por exemplo? Para eu poder enviar uma campanha de mentoria, de alto ticket, como é que a minha automação tem que ser feita? Que tipo de conteúdo que ele já tem que ter acessado para eu poder dizer, cara, ele é uma autoridade, né? O seu cliente vai falar, não, esse cara é uma autoridade. E aí você pega e pode mandar ele para uma campanha onde você vai mandar para uma aplicação de um programa de alto ticket de 5, 10, 20 mil reais. Como que é isso? Né? A gente vai falar mais sobre isso. Outra coisa, automação indiscriminada. O que é automação indiscriminada? Tem coisas que não precisa ser automatizado. Né? Ele quer automatizar tudo. Você quer automatizar todo o processo. Inclusive, processos, às vezes, ali de suporte técnico. Né? Então, automatiza e aí perde a questão da experiência do cliente. Né? Aí o cara manda um e-mail, né, falando assim, eu perdi meu acesso. Aí você automatiza lá, o cara fala assim, muitas pessoas têm problema com acesso, mas eu vou te enviar um link explicando como você pode reencontrar o seu acesso. Não é mais fácil você ter uma pessoa de suporte ali respondendo e falando assim, não, tudo bem, já liberei de novo o acesso, vê se você recebeu. Olha a experiência. Né? Então você perder a experiência por causa da automação indiscriminada. Então tem coisas que podem ser automatizadas e outras não. Então precisa saber jogar esse jogo. Outro ponto é má segmentação dos leads. Né? O que é segmentação? É mais ou menos o lance da personalização. A diferença é que personalização é você personalizar o discurso. Então eu vou fazer um discurso X se o cara entrou para, por exemplo, um programa high ticket. Então começa um discurso X para vender o produto X. Então eu tenho uma esteira personalizada de acordo com as ações dessa pessoa. Segmentação dos leads significa qual que é o maior problema de todos. O cara pega e capta um lead X, faz um e-book X que atrai um cara totalmente desqualificado para uma mentoria. Então você faz um e-book, por exemplo, como pegar, né, 7 dicas de produtividade para você produzir mais. Por exemplo, uma coisa assim. 4 dicas de produtividade, sei lá. Uma coisa nessa linha. Esse é o e-book que você usa para trazer a pessoa, certo? Só que você quer vender uma mentoria de alta performance. Tudo bem, é o mesmo nicho e tal, mas é uma pessoa que ela está desqualificada para uma mentoria de alta performance.
Quando você quer vender mentoria, você não pode dar dicas. O cara que ele quer mentoria, ele não tem tempo para dica, ele não perde tempo com dica. Ele quer saber a sua visão de uma determinada coisa. Um modelo pronto que vai agilizar o trabalho dele. Porque a pessoa paga mais caro para quê? Para ganhar tempo. Então ela quer modelos, ela quer processos prontos. Então precisa organizar essas coisas. Tá? Então precisa ter a recompensa certa, precisa ter os conteúdos certos para você segmentar os leads. Então esse é um fator. Aí você coloca um monte de gente desqualificada, um monte de gente que não vai funcionar dentro da sua lista e começa a enviar e-mail, cara, não compra, minha lista é ruim. Não, não é a sua lista que é ruim. A sua recompensa é ruim, todo o resto. Tudo bem? Próxima coisa, falta de testes e otimização. Então a pessoa me pega, faz lá, a pessoa gasta meses fazendo 200 e-mails. Agora, ele não fica de olho lá nas métricas. Ele não fica testando o e-mail, vê, opa, esse e-mail aqui deu muito bom, vou fazer mais e-mails iguais a esse. Testar páginas de vendas, cores diferentes nos botões, sabe? Coisas desse tipo, né? Teste de criativos no seu tráfego. Então precisa testar e otimizar. E essa é a base da máquina, de uma máquina automática. Você testou, depois otimizou, viu o que funcionou melhor, otimizou. E continue otimizando para a máquina ficar cada vez mais calibrada. Tudo bem? Essa é a manutenção da máquina. Outra coisa, falta de qualidade no conteúdo. Aí o cara acha que, não, só porque eu vou fazer 200 e-mails, mas 200 e-mails ruins. Não. Eu vejo, tem gente que tem 200 e-mails, sequências de e-mails de 200 e-mails. Né? É praticamente um ano de e-mail ali. Né? Um pouco menos de um ano de e-mail todo dia. Só que os caras que têm sucesso e têm essa quantidade são e-mails assim que não foram construídos do dia para a noite. Foram construídos assim, todo dia o cara fazia uma peça, assim, uma masterpiece de e-mail, um belo e-mail. E aí virou-se, né, depois de 200 dias, virou-se 200 e-mails. Então o cara fez um conteúdo de qualidade assim ímpar para conseguir vender um produto. Então você precisa fazer um trabalho. Não é só escrever um e-mail. Vai lá, assiste sei lá o quê. Não, você precisa de qualidade. Qualidade do conteúdo de todos os tipos, até também o conteúdo do seu vídeo de vendas. Todo o conteúdo. E precisa saber o que também é qualidade. Porque qualidade muitas vezes é o que atende o seu cliente, não o que é mais bonito, mais bem gravado, mais... Não, às vezes é uma coisa que pega e mexe com a mente do seu cliente. Por isso a gente volta à parte de testes. Você precisa testar para ver se realmente aquilo tem qualidade. Então você testa, vê que é aquela direção. Putz, esses vídeos eles gostaram muito. Vamos fazer mais iguais? Na mesma linha? Tá? Outra coisa, não fazer manutenções e modificações na máquina. Então, o que vai acontecer? O cara me pega, faz uma máquina, tá rodando lá. O cara tá pegando, colocando tráfego, coloca lá, sei lá, R$200 por dia e tá voltando 600 todo dia. O cara pega, maravilha, R$600 por dia, cara, eu tô tirando para mim R$400 todo dia. Não preciso fazer mais nada. Ele deixa a máquina rodando, nunca mais, nem abre o gerenciador de anúncio, vai tirar férias. Né? Aí passa um mês, às vezes uma semana, 2 semanas já vai tudo pro espaço, vai pro beleléu. Tem gente que dá sorte, fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí começa a cair as vendas. Aí fala assim, deve ser o mercado. Deve ser sazonalidade. Deve ser... Não, é você que não modificou, não mexeu. Você tá fazendo a mesma coisa não sei quanto tempo, e aí é óbvio que chega uma hora que aquilo já não tá mais fazendo efeito. Tá bom? E outra coisa é demorar demais para construir a automação. Então, o que acontece? Se você demora demais, às vezes, para construir a automação, aquela oferta que você estava usando talvez já esteja desatualizada. Talvez já aconteça. Então, você precisa começar construindo primeiro pelo MVP, que é o Minimal Viable Product, que é o quê? O mínimo produto viável. O mínimo produto viável, que é o quê? Fazer a mínima máquina viável, e aí você vai melhorando essa máquina. Essa máquina vai virando um monstro, mas tem que começar pequeno e depois ir fazendo. Outra coisa, você precisa ter técnicas para ganhar tempo com isso. Né? Hoje a gente tem inteligência artificial para construir e-mail, para escrever, para ajeitar o conteúdo, carta de vendas. Você tem isso.
Aí você, em vez de levar 2, 3 meses para montar uma máquina, e às vezes uma semana você deixa uma máquina prontinha, ajeitadinha, calibrada e pronta para rodar. Só que se você não sabe mexer com inteligência artificial para montar a automação, aí você tem um problema. E isso a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, ó. Yamachine, certo? O que é o Yamachine? É a nossa masterclass que vai ser sobre automações, como usar a inteligência artificial para montar automações. E a gente vai falar de tudo isso aqui. A gente vai falar sobre personalização, a gente vai falar sobre automação, né? Qual que é o melhor da automação, qual é a segmentação, como fazer a recompensa certa para segmentar melhor os leads, o conteúdo certo para segmentar melhor os leads, qual como fazer teste de otimização, melhorar a qualidade do seu conteúdo, como ter um conteúdo de melhor qualidade, né? Manutenções na máquina, como fazer. Tá? Então por isso entra mega segmentação. Vamos fazer, como que você vai fazer a mega segmentação? O que é mega segmentação? O cara clicou nisso aqui, ele recebe uma tag que mostra, por exemplo, que ele tem interesse naquele determinado assunto. A partir do momento que ele faz isso, ele vai começar a receber uma determinada sequência de e-mail. Só que isso precisa ser organizado, né? Porque senão fica um trabalho infinito. Você começa a falar, cara, isso aqui é impossível de fazer. Imagina uma teia de aranha de e-mails que o cara clicou aqui, ele vai para aquele. Mas se ele não clicou, ele vai para o outro. Se ele não fizer, como que você organiza isso? A gente vai conversar lá. Outra coisa, engajamento e convencimento. Como fazer esse processo. Como criar os conteúdos certos. Para não ser também um conteúdo que você entrega demais e a pessoa não quer comprar. E também não ser um conteúdo que, paia pra caramba, não serve pra nada. O cara chega e fala assim, de novo, perder tempo com esse negócio, tá? Como construir a oferta da forma certa e usar inteligência artificial para construir sua oferta. Porque a inteligência artificial, ela entende do mercado. Isso é muito legal. Então, você conseguir fazer uma pesquisa de mercado para entender melhor, para montar melhor a oferta e até para scriptar isso depois. E montar também, claro, cartas de vendas e assim por diante. Como criar uma melhor experiência? A gente vai falar sobre isso. Como que essa coisa que gera uma experiência praticamente personalizada, mesmo você não personalizando. Você personalizou através da automação. Então, a pessoa sentir que, nossa, parece que ele está falando comigo. Entendeu? Então, criar uma experiência única, personalizada. A gente vai falar sobre isso também no Yamachine. Outra coisa é fluxo de e-mail marketing. Vamos falar como organizar esse fluxo. Aí sim, aí a gente vai abrir o Active Campaign, vai falar sobre isso, vai entrar a fundo mais sobre isso, tá? E por último, fluxo de tráfego pago, que é o quê? Basicamente você manda gente, né? Você vai ter que captar leads, vai ter que fazer um monte de coisa, mas também usar o remarketing da forma certa. Então você vai usar remarketing para, o cara clicou nessa oferta, qual que é o ideal? O que ele tem que receber de sequência de anúncios? Porque tem sequência de e-mails, mas tem que ter sequência de anúncios também. Essa é a grande sacada também. Não é só o cara foi para a página de vendas, aí você fica bombardeando o cara com a mesma página de vendas. Não, você tem que ter uma sequência de anúncios que vai fazer o cara comprar de você, vai convencendo o cara aos poucos, tá? Esse é o Yamachine, tá? Para quem quer participar, tem um link em algum lugar dessa página, tá bom? Ou se não, você vai em clubedoestrategista.com.br/Yamachine, tá bom? E a partir disso, eu quero te ver lá para você realmente transformar suas automações, levar o seu negócio digital para um próximo nível e poder, desfrutar aí de uma máquina automática que vende 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de você estar tendo que ir lá fazer live e campanhas e assim por diante. Tudo bem? Então é isso aí. A gente se vê lá no Yamachine. Até lá. Um grande abraço. Até mais.